Uma das principais coisas, né, que a estatística desenvolveu desde muito cedo é essa noção de erro de medida, né? Então, assim, a gente tem técnicas estatísticas muito claras, assim, para que a gente encontre, né, esses erros de medida, se o padrão de resposta tá coerente ou não. Então, a gente tem vários indicadores estatísticos que a gente consegue avaliar isso. Mas existe um ponto aí que poucas pessoas falam sobre isso, que é o aspecto psicológico de quem está respondendo, né? E isso, de fato, é um desafio. Deixa eu te dar um exemplo. Quando a gente pensa, por exemplo, né, na teoria do bem-estar, né, o bem-estar subjetivo. Então, vamos pensar um pouco ali, né, o que é que hoje em dia, né, como é que se entende o bem-estar subjetivo? Pelo menos a definição mais utilizada, por assim dizer, é afetos mais uma percepção de satisfação com a vida, né? Então a gente vai ter ali um jogo, né, entre afetos positivos e afetos negativos no nosso dia a dia, e a gente tem o quanto você é satisfeito com a sua vida. As primeiras escalas de satisfação com a vida, e aí eu vou entrar especificamente nessa parte que se chama, né, a parte cognitiva do bem-estar, as primeiras escalas de satisfação com a vida, elas foram escalas que tinham domínios específicos. Então, por exemplo, as pessoas perguntavam assim, quão satisfeito você está com os seus relacionamentos? Quão satisfeito você está com o seu trabalho? Quão satisfeito você está com os seus bens materiais? Então as escalas, elas construíam domínios específicos que iam ser a base de resposta daquelas pessoas. Qual é o problema, né, de quando a gente faz uma pesquisa com domínios pré-determinados? É que o que você valora não necessariamente é o que eu valoro. Então, por exemplo, você pode dar muita ênfase a seus relacionamentos pessoais e aquilo ali não ser tão importante para mim. Eu, por exemplo, posso dar mais ênfase a, sei lá, a indicadores materiais. E tem outros problemas, né, culturais, que seria coisas que uma determinada cultura em um determinado país valora, outro país não valora. Ou seja, a Sim. gente não ia ter os mesmos domínios para diferentes estudos. E isso traz um grande problema, que é você não conseguir comparar transculturalmente assim um determinado fenômeno quando você tem categorias pré-determinadas. Isso aconteceu nas pesquisas sobre satisfação com a vida, e aí o Dinner, né, ele diz assim, cara, então vamos fazer o seguinte, a gente vai mudar um pouco essa lógica de mensurar esse bem-estar de forma objetiva, vamos criar então a teoria do bem-estar subjetivo. E aí quando ele pensa, né, em mensuração de satisfação com a vida, por exemplo, ele não coloca mais indicadores objetivos. As perguntas da escala do Dinner são assim: quão satisfeito você está com a sua vida? Se você pudesse viver novamente, quanto você teria essa vida que você tem hoje? Então percebe que ele tira os indicadores objetivos e cada pessoa agora vai ter a sua própria referência, né, do quão satisfeita ela está com a vida dela. Isso, em certa medida, resolve o problema de que agora as pessoas podem ser comparadas entre si, porque todo mundo vai ter um determinado nível de satisfação com a vida, só que isso traz um outro problema, que aí é onde entra, né, as críticas fenomenológicas, que vão dizer assim, mas essas pessoas não podem estar pensando em coisas totalmente diferentes? Aí Sim. entra a questão. Elas podem estar pensando em coisas totalmente diferentes quando elas estão respondendo a um mesmo instrumento. Então hoje a gente tem esse impasse, né? Que, bem, eu posso estar respondendo, eu posso ter um nível de satisfação com a vida exatamente igual ao teu, em termos de scores, mas a gente está pensando em coisas totalmente distintas. E aí entra o debate, né? Isso de fato é um problema, e se é um problema, né, como é que a gente resolve isso? A gente não tem hoje uma forma de resolver isso, porque se a gente vai mensurar várias coisas e a gente vai criar categorias específicas, essas categorias muitas vezes elas não representam todas as pessoas, todas as culturas, Uhum. principalmente. Isso dificulta muito estudos transculturais. Só que, por outro lado, eu consigo ter medidas mais subjetivas, onde a gente vai ter o mesmo nível, mas eventualmente a gente pode estar pensando em coisas distintas. Então, isso é de fato um desafio.